Olá, meus queridos, estamos aqui mais uma vez para mais um estudo. E mais uma vez vamos suplicar ao Senhor que Ele nos abençoe, que Ele nos ajude a entender a Sua palavra, a entender os princípios da Sua palavra, porque é disso que nós dependemos, não é? Nós estamos passando por tantas fases difíceis e todo ser humano, toda pessoa, tanto o ser humano quanto a natureza, o que respira ou não respira, tudo o que existe enfrenta um grande desafio de sobrevivência e de continuidade, não é? Ou de permanência. Todos nós enfrentamos isso. E para isso nós precisamos da sabedoria, nós precisamos da graça de Deus, precisamos de entendimento para que possamos vencer, sobreviver e sairmos lá na frente em vitória. Vamos fazer uma oração? Pai querido, nós suplicamos a Ti a Tua bênção para esse momento que estaremos estudando a Tua palavra juntos. Abençoa a minha vida, que estarei tentando passar para os Teus filhos alguma coisa daquilo que o Senhor me tem dado, que o Teu Espírito Santo possa me ajudar a ministrar, a passar, e que o Teu Espírito Santo possa ajudar a todos nós a ouvir, entender, captar e colocar em prática tudo aquilo que nós temos aprendido. Ajuda-nos, ó Pai, livra-nos de qualquer ingerência do mal, de tudo aquilo que não vem de Ti, e dá-nos a Tua bênção mais uma vez nesse estudo, nós Te suplicamos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Conforme eu disse, todos nós enfrentamos lutas para a nossa sobrevivência. Todos nós. Até a criança que está sendo formada, sendo gerada no útero, fecundada, a partir daquele momento, ela já começa a enfrentar um desafio de sobrevivência. Nós sabemos que isso acontece em toda a natureza, em tudo que é criado, tudo que existe. Tudo enfrenta a luta da sobrevivência. E, para isso, nós precisamos da bênção de Deus. Nós precisamos da bênção de Deus e hoje, mais uma vez, eu quero compartilhar alguma coisa sobre alguns servos de Deus e começando sobre Davi. Eu já falei essa semana várias vezes, há 2 semanas atrás, sobre Davi, sobre os salmos de Davi, quando ele compôs no período que estava fugindo de Saul, o rei de Israel. O rei do povo de Israel, o seu rei, estava perseguindo Davi para matá-lo. Então, Davi estava correndo risco de morte e ele tinha que fugir do seu rei. Por que ele estava fugindo do rei Saul? Porque Saul viu, enxergou e percebeu na vida de Davi a sua qualidade, a sua postura, os seus talentos, os seus dons, a sua capacidade. E ele teve inveja disso. Por quê? Porque o povo elogiava, porque o povo falava bem de Davi, mais do que de Saul. Então acontecia aquela inveja, aquele despeito, como acontece até hoje. Se uma pessoa começa a sobressair, a outra começa a ficar com inveja, começa a ficar com ciúme e começa de alguma forma a trabalhar contra, não é? Eu sempre digo que tudo aquilo que é bom é odiado por aquilo que é mal. Tudo que é mal persegue o que é bom. O bom não precisa fazer nada não, porque ele é bom. E só porque ele é bom, ele é perseguido pelo que é mal. Então, Saul começou a perseguir Davi para matá-lo, para tirar a vida dele. E Davi, passando por tantas lutas, por tantas dificuldades, Davi nunca deixou de louvar, de adorar a Deus e de orar a Deus através de salmos, que são orações em forma de cântico, e ele adorava a Deus. E olha aqui no Salmo de número 57, o que é que Davi escreve, o que é que Davi canta e adora ao Senhor. Qual foi a oração de Davi ao Senhor, fugindo mais uma vez de Saul, fugindo de ser morto, passando por lutas, por dificuldades, por apertos sérios, porque ele estava fugindo de Saul e do seu exército. E no Salmo 57, do versículo 7 ao 11, que eu quero ler apenas, Davi fala assim: firme está o meu coração, ó Deus. O meu coração está firme. Ele estava fugindo, meus irmãos. Ele sabia que Saul queria matá-lo. Saul tinha autoridade para matá-lo se quisesse, porque ele era rei. Então, ele fugindo, passando esse aperto todo, ele ainda diz para Deus: firme está o meu coração, ó Deus. O meu coração está firme. Cantarei
e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma, despertai lira e harpa. Quero acordar a alva, render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a sua fidelidade até as nuvens. Olha que coisa linda! Nós temos uma facilidade tão grande de desanimarmos por qualquer coisa, por qualquer ameaça, por qualquer suspeita de problema, nós já ficamos abatidos, já não queremos ir ao culto, já não queremos orar, já não queremos adorar, e nós já ficamos esperando alguém que possa orar por nós, que possa nos ajudar, porque eu estou abatido, porque eu estou quebrado, porque eu estou desanimado, porque isso me abateu muito. Mas Davi não. Davi, ele falou: Deus, meu Deus, Elohei, meu Deus. Ele fala assim: o meu coração está firme, ó Deus. Firme está o meu coração. E outra coisa, eu cantarei e entoarei louvores. Nada me impedirá de continuar confiando no Senhor e de entoar louvores ao teu nome. Isso é um coração firme e confiante no Senhor. Não é um crente burrinha, não. É um coração firme e confiante no Senhor. Ele fala: firme está o meu coração, ó Deus. O meu coração está firme. Ele fala e afirma e confirma e repete, porque ele está dando ênfase na sua confiança em Deus, no seu coração firme para com Deus, não é? Mas mesmo passando por tudo isso e tendo que viver fugindo, seu coração era firme e confiante no Senhor. Firme está o meu coração, ó Deus, né? Um coração firme, confiante no Senhor, também sofre, passa por lutas, mas não se alimenta de revolta, nem de raiva, nem de ódio, nem de vingança, nem de murmuração, porque o seu coração está firme, está firme. Vocês estão entendendo? Às vezes a pessoa crê em Deus, diz que confia em Deus, conhece a Deus, mas quando ela começa a enfrentar uma luta, um desafio, ela começa a murmurar, começa a ficar com ira, começa a ficar com ódio, começa a ficar com raiva e começa a perguntar: por que isso? Por que Deus não toma uma posição e não faz nada por mim? Por que é que ninguém me ajuda? Por que é que ninguém me defende? Davi não fez isso. Davi disse: firme está o meu coração, ó Deus, porque um coração firme adora, confia e fica confiante no Senhor todo o tempo, mesmo no momento das lutas. Por isso que ele escreveu o Salmo de número 125, que fala: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, é firme para sempre. Vocês estão entendendo, meus amados? Um coração firme, ele é diferente. Nós sabemos que passamos por lutas, por provações, mas confiamos na proteção e no cuidado do Altíssimo, Todo-Poderoso, o nosso Deus e Pai. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículos 8 e 9, olha o que aqui ele escreve. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículos 8 e 9. Eu sempre falo esses versículos porque eu amo esses versículos. Eles são muito importantes para nós, para que nós possamos ter um coração firme, possamos ter maturidade, equilíbrio na nossa vida, que professamos que temos Deus na nossa vida. Olha o que Paulo fala, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, os versículos 8 e 9, ele fala assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Pode acontecer o que for, porém Deus está conosco. Por isso que o nosso coração está firme. Eu posso estar sendo perseguido, porém o meu coração está firme no Senhor. Assim como Davi confiava no Senhor, Paulo também confiava. Por isso que ele escreveu isso, não é? E dessa mesma forma, eu, você, nós também precisamos confiar.
E se não confiamos ainda, nós precisamos aprender a confiar em Deus, né? Davi, no Salmo de número 27, olha que coisa interessante. Davi, no Salmo de número 27, versículo de número 10, olha o que Davi escreveu. Salmo 27, versículo 10. É um versículo muito conhecido, mas eu quero ler aqui. Que fala assim, olha o que Davi escreveu. Salmo 27, 10. Ó, abri em Jó aqui. Não. Salmo 27, 10. Ele fala assim, porque ainda que meu pai ou a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ah, o meu pai me largou. Ah, o meu pai não olha para mim. Ah, minha mãe me rejeitou. Ah, ainda que meu pai e minha mãe me desampararem, o coração firme e confiante no Senhor diz, o Senhor não me desamparará. Você quer maior amparo do que o amparo do Senhor? Ainda que meu pai ou minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. E olha o que o apóstolo Paulo, quando ele teve aquela experiência maravilhosa com Jesus, de conversão, porque o apóstolo Paulo antes, ele confiava na lei, ele confiava na palavra de Deus, na Torá, na lei, nos livros da lei, nos 5 livros da lei, e confiava nas palavras dos profetas e tudo, mas principalmente na lei, porque ele era fariseu, ele era um defensor da lei, e ele confiava na lei. Só que depois que ele teve o encontro com Jesus, ele teve o encontro não com a lei palavra, mas com a lei vida, que é Jesus, que é o verbo que se fez carne e habitou entre nós e agora vive dentro de nós. Então, ele tinha experiência com a letra, com a palavra, mas agora ele tem uma experiência com a palavra viva, que é Jesus, o verbo que se fez carne. Então, olha o que é que ele escreve aqui na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 6, versículos de número 4 a 10. Olha o que ele fala. Pelo contrário, em tudo, ele está falando da abnegação, da sua renúncia, ele está falando da sua postura agora como servo de Deus, porque ele conheceu a palavra viva. Ele fala, pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus. Em quê? Recomendando em quê? Aí ele fala, na muita paciência, não é pouca não. Ah, a minha paciência é curta, então peça a Deus muita paciência, porque se nós não tivermos muita paciência, nós não podemos ser recomendados. Vocês estão entendendo? Então, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer sejam ofensivas, quer sejam defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sempre sendo verdadeiros, como desconhecidos, entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivendo, como castigados, porém não mortos. Agora olha aqui, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Não é entristecido, emburrado no canto da igreja, sentado lá no canto para todo mundo ficar com dó, com piedade de você e chegar, o que está acontecendo? O que foi que aconteceu? O que é que está passando com você? Ah, eu estou passando por uma luta. Ah, eu estou passando... Ah, meus irmãos, misericórdia. Misericórdia. Nós precisamos ter um coração firme e confiante no Senhor, porque aí nós seremos entristecidos. Tem coisas que nos entristecem? Sim. Tem muitas coisas que nos entristecem, mas nós não vamos deixar de estar sempre alegres. Pobres, sem ter um monte de coisa, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Isso é um coração firme e confiante no Senhor. Não é? Nós vimos aqui um coração firme e confiante no Senhor,
tem uma postura, tem reações e comportamentos diferentes, não é? As pessoas, muitos crentes, milhares de crentes, quando começam a passar por uma luta, por uma dificuldade, por um problema, por uma situação de necessidade, aí ele cai num estado de autocompaixão. E ele fala, eu estou sofrendo. Você não conhece minha dor. É lógico, ninguém sabe a dor de ninguém. O que sente a dor é que sabe. Mas começa aquele estado de uma pessoa que não conhece a Deus, que não conhece as promessas de Deus, e começa a atrair para si pessoas com dó, com peninha, para poder ajudar e adular. Ao invés dela dizer, eu estou passando por essa luta, mas o meu coração está firme. Firme está o meu coração, ó Deus. Firme está o meu coração, ó Deus. Não é? Existe uma grande diferença entre as pessoas que confiam em Deus e as que não confiam. A pessoa firme e confiante no Senhor, essa pessoa tem visão. Essa pessoa tem uma boa perspectiva da vida e do futuro, mesmo quando tudo está péssimo agora. O mundo já passou por tantas lutas, muitos países por tantas lutas por causa de guerra, como o Japão, Estados Unidos e Europa, e eles se reconstruíram tudo de novo. Tudo de novo. Vocês estão entendendo? E nós que confiamos em Deus, que cremos em Deus, a pessoa firme e confiante no Senhor, essa pessoa tem visão. Ela tem boas expectativas do futuro. Agora, a pessoa que não é firme nem confiante no Senhor, ela só tem miragens, ilusões da sua vida. Porque existe uma grande diferença entre visão e miragens. Visão é ver além das circunstâncias, é ter noção do futuro, do resultado. Isso demanda conhecimento, entendimento, discernimento, equilíbrio, temperamento e o principal de tudo, Deus na nossa vida, porque nele é que nós conseguimos tudo isso. Toda essa força, todo esse combustível para continuar e para vencer, porque Ele, o nosso Deus, é o absoluto. É o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, não é? Ele é o Elohim, que é o absoluto. Ele é o El Shaddai, que é o Todo-Poderoso. Agora, isso tudo nós só sabemos dependendo da nossa formação, daquilo que nós recebemos, de como nós fomos educados e formados daquilo que nós recebemos. Né? Miragem. A miragem surge como algo bom, mas é ilusório, não é verdadeiro. É uma falsa realidade, apenas fruto da imaginação, da ilusão, daquilo que não é concreto, daquilo que não é sólido. Então há uma diferença entre o coração firme que tem visão e o coração que não está firme com o Senhor, que só tem miragem. Sem o conhecimento de Deus, sem a comunhão com Ele, com Deus, não conseguimos discernir muito bem o que sentimos, o que passamos e o que enfrentamos. Esta é a razão das dúvidas ou das certezas baseadas em miragens e não em visão, que é a revelação de Deus para nós. Essa é a razão de muitas decisões e escolhas erradas e perturbações na vida de muitas pessoas, inclusive que professam crer em Deus, mas estão confusas. Eu tive uma visão. Eu estou vendo isso, quando é tudo miragem. Porque o coração não é firme, não é confiante no Senhor. Mas aquele que tem um coração firme e confiante no Senhor, a sua vida é firmada na rocha e nos princípios e nas palavras de Deus, nas promessas de Deus, não é? Foi por isso que Davi falou, mesmo fugindo, mesmo sabendo que poderia ser morto a qualquer momento, ele disse para Deus no Salmo 57, firme está, ó Deus, o meu coração. O meu coração está firme. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 21, Paulo diz assim, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque ele tinha um coração firme em Deus. Paulo aprendeu a confiar em Deus, na palavra de Deus, mas na palavra viva, e não na letra apenas, não é? Salomão,
Nós vimos Saul era rei de Israel e estava perseguindo Davi. Agora Salomão é filho de Davi. É o filho que Deus amou. Mas Salomão pisou na bola lá na frente. E Salomão, quando ele foi ungido rei de Israel, Deus deu a ele sabedoria dobrada, porção dobrada de sabedoria. E aí ele escreveu o livro de Provérbios. Só que Salomão, ele podia ter muitas mulheres e ele amou muitas mulheres, só que aí ele começou a amar mulheres que não deveria amar. E quando nós começamos a nos envolver com pessoas erradas, nós começamos a trazer ingerência do mal para a nossa vida, tanto no físico, quanto na alma, quanto no espírito, quanto em todas as áreas. Emocional, psicológica, mental, sexual, em todas as áreas. Então nós atraímos para nós ingerência do mal. Porque quem não pertence a Deus não tem uma saúde boa espiritual. Somente tem uma saúde boa espiritual quem pertence a Deus, quem está nas mãos de Deus. Vocês estão entendendo? Por isso que existe o mal e o bem. Então, nós temos que tomar cuidado. E Salomão não tomou cuidado. Salomão começou a amar muitas mulheres, outras mulheres, e Salomão passou por 3 fases da sua vida. A fase do livro de Provérbios, a fase do livro de Cantares de Salomão, de Cantares, e a fase do Eclesiastes. Não é? São 3 fases na vida dele. Provérbios é quando ele recebeu a porção dobrada de sabedoria. E ele tinha a bênção de Deus. Cantares, quando ele começou a amar as mulheres, não é? Mas ele começou a misturar e amar mulheres que não deveriam ser amadas, que Deus havia proibido. E aí foi parar no Eclesiastes, que ele viu que tudo era vaidade. Mas olha aqui o que está escrito no primeiro livro de Reis, no capítulo de número 11. 1 Reis, capítulo 11. Olha o que aconteceu com Salomão. Quando nós abrimos brecha, quando nós damos lugar. No primeiro livro de Reis, lá no Antigo Testamento, no capítulo de número 11, versículos de 1 a 4, nós vamos ler de 1 a 4, depois 5 a 6. Então, de 1 a 6. De 1 a 4 fala assim: Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois elas vos perverteriam o coração para seguir os deuses, os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque quando você se envolve com uma pessoa que não teme a Deus, que não ama a Deus, que não gosta das coisas de Deus, que não tem prazer nas coisas de Deus, ela vai perverter o seu coração. Porque só pelo fato de você envolver, você já perdeu. Você já abriu uma brecha. Você já abriu uma porta de ilegalidade. Vocês estão entendendo? Então, versículo 4, sendo já velho, versículo 3 de novo, tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Tem alguém pervertendo seu coração? Tem? Você abre o seu olho, viu? E você toma cuidado, porque nós vamos ver o fim de Salomão e o fim dessas pessoas, não é? Versículo 4, sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração já não era mais de todo do Senhor. As pessoas, quando começam a conhecer algumas pessoas, elas já não têm mais um coração totalmente do Senhor. Elas já ficam divididas. Por isso que ela vai na igreja, depois ela não vai mais, depois ela vai um dia, não volta mais, depois ela some e aparece. Sabe por quê? Porque o seu coração já não é mais de todo do Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Está escrito aqui, versículo 5. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor e não perseverou em seguir ao Senhor, como fez Davi, seu pai. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Eu fico vendo hoje que alguns filhos não estão seguindo e nem perseverando no Senhor como seus pais. Eles estão abrindo uma porta de ilegalidade para o inimigo. E aí o coração já não é mais firme.
ou nunca foi firme com o Senhor. Quando não temos Deus, ou saímos da sua presença, deixamos de ter visão, revelação, e começamos a ter miragens, ilusão. Você pode ver todo jovem que está afastando do Senhor, que ele agora vive de miragens, de ilusões. Lá na frente, o próprio Salomão escreve em Eclesiastes: alegra-te, jovem, nos dias da tua juventude, recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade, anda pelos caminhos que agradam os teus olhos, satisfaz o teu coração. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá conta. Faça o que você quiser. Saiu da visão e entrou na miragem? Então vai. Só que miragem não é verdadeira, é mentira, é ilusória. E lá na frente vem a frustração, vem a derrota, não é mesmo? E aí foi a terceira fase de Salomão, foi o Eclesiastes. Escrever que tudo é vaidade, tudo é vaidade. Por isso, depois de tudo, ele escreveu que tudo é vaidade e que a suma de tudo é teme a Deus. Teme a Deus, porque esse é o dever de todos os homens. Quando a pessoa se conscientiza de que a sua vida tem sido levada e baseada em miragens, em ilusões, ela percebe e entende que está sozinha, sem base, sem chão, sem nada, caindo num precipício, num abismo. Outro dia eu vi a foto de uma pessoa que está assim. Já está num grande abismo. Ainda há tempo para essa pessoa, porque ela ainda está viva. Vai depender se ela quer. Ela precisa sair disso. Quando a pessoa pensa que a morte é a pior coisa, preste atenção nisso aqui. Um dia eu perguntei para a pessoa, o que você acha da morte? Que isso? Deus me livre, nem fala isso comigo. Nosso Pai, que isso? Nem quero saber disso. Porque a morte para essa pessoa é algo terrível. Nós vimos lá que o apóstolo Paulo falou, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque ele sabe que vai estar com Deus, mas quem não tem essa certeza tem pavor da morte. Tem pavor da morte. Quando a pessoa pensa que a morte é a pior coisa, que é assombrosa, tenebrosa, ela faz de tudo para poder viver. Ela luta com todas as forças para poder viver. Mas quando a pessoa descobre que a sua vida não tem sentido, que é infeliz, e que a pior coisa para ela é viver na situação que ela está vivendo, é existir do jeito que ela está existindo, então para ela, o que ela mais deseja ardentemente é a morte. Por isso que muitos suicidam. Por isso que muitos suicidam. Não é? Infelizmente, nós vamos ver isso. Né? Porque muitos lutam para viver? Quando muitos lutam para morrer. Para morrer. Todo coração vazio de coisas concretas, de coisas sólidas, é um coração triste, infeliz, frustrado, oco, vazio. Por isso, se refugiam em miragens, em fantasias, né? Podendo resultar até mesmo na morte. Lá em Eclesiastes, o próprio Salomão escreveu Eclesiastes capítulo 7, versículo 7, ele fala, verdadeiramente a opressão faz enlouquecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Mas ele fala, verdadeiramente a opressão faz enlouquecer, endoidecer, perturbar até o sábio, até aquela pessoa inteligente. E no capítulo 7 mesmo, de Eclesiastes, versículo 17, ele fala, por que serias tão louco a ponto de morreres antes do tempo? Ou seja, existem pessoas que morrem antes do tempo de morrer. Porque elas trabalham para isso. Elas caminham para isso, a passos largos. Por que seria tão louco a ponto de morrer antes do tempo? Como está o nosso coração? Como tem estado o nosso coração? O nosso coração está firme, está confiante em Deus, está confiante no Senhor. Nós estamos tendo a visão de Deus ou nós estamos vivendo de miragens, de ilusões? Como é que está o nosso coração?
Na vida existem dois tipos de significados. Assim como existe a visão e a miragem, e as duas são bem diferentes, são opostas no seu verdadeiro sentido e significado, porque uma é verdadeira e a outra é mentira, é ilusória. Na vida existem dois tipos de significados. Eu quero que você entenda isso aqui, preste atenção nisso. O significado relativo e o significado absoluto. Relativo e absoluto. O que significa o relativo? O que é o significado relativo na nossa vida? Relativo, meus irmãos, refere-se a tudo o que nos motiva no nosso cotidiano, que nos rodeia, que está relacionado à família. Isso é o relativo, presta atenção. Família, familiares, amigos, lazer, trabalho, relacionamentos, igreja, planos, objetivos, propósitos, sonhos, etc. Isso é o relativo na nossa vida. Relativo a, não é? Isso são coisas relativas que se referem a, concernentes a, referentes a, que se relaciona a tal situação. Então, tudo isso é relativo na nossa vida. Está relacionado com a nossa vida, com aquilo que está à nossa volta. Agora, tudo que está incluído no significado relativo, tudo que eu falei lá em cima, só tem sentido e validade através do significado absoluto, que é Deus. O Deus absoluto. O Elohim, Pai, Filho e Espírito Santo. O El Shaddai, o Todo-Poderoso. Tudo que envolve a nossa vida em todas as áreas só tem um verdadeiro sentido e significado se nós estivermos ligados com o absoluto. Se tudo estiver ligado com o absoluto, a vida, com tudo de relativo que ela nos proporciona, sem o absoluto que é Deus, não basta, não nos preenche, não nos satisfaz. Por isso que muitas pessoas têm tudo, mas não são felizes. E existem pessoas que não têm nada e são felizes. Vocês estão entendendo, meus queridos? Porque o relativo sem o absoluto não faz sentido. Não traz paz para nós. Eu fico arrepiado quando eu penso nisso. Nada do que é relativo tem um sentido e um verdadeiro significado em nós, se não for através do absoluto que é Deus. Só Deus, que é o absoluto, nos preenche, nos completa, nos satisfaz. Vocês estão entendendo? Nós, às vezes, temos necessidade de tantas coisas e conseguimos aquilo que nós estamos lutando e temos necessidade, e às vezes aquilo não preenche. Eu comprei uma casa, mas ainda continuo triste. Eu comprei o carro que eu queria, mas ainda estou com uma coisa que não está bem dentro de mim. O relativo está no plano horizontal, que são coisas ao nosso redor. O absoluto está no plano vertical. Vertical, que está ligado com o eterno, com aquele que nos dá visão e não miragens, com aquele que está acima de todas as coisas, relativo, absoluto. E o relativo e o absoluto, ele se encontra na cruz, em Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Quantas pessoas têm tantas coisas e não se sentem realizadas.
E quantas vezes aqueles que não têm nada é os que são realizados e que vão orar e clamar por aqueles que têm tudo, mas que não são realizados. Quando temos o absoluto, que é Deus, se perdermos alguma coisa do relativo, nós sofreremos, sim, porque nós temos sentimentos, mas nós não desfalecemos, porque o absoluto nos preenche, nos satisfaz, nos completa. Aleluia. Glória a Deus. Eu me lembro uma vez aqui em Nova York, uma senhora que eu estava pregando para ela, e ela falava comigo assim: só tem uma coisa, pastor Paulo, eu creio em Deus, eu quero Deus, mas se a minha mãe morrer, para mim tudo acabou. Eu morro também. E eu continuei discipulando essa pessoa, orientando essa pessoa. E depois de um tempo, essa pessoa chegou para mim e falou assim: agora eu quero te dizer uma coisa. O meu coração está firme, firme no Senhor. Hoje eu quero te dizer uma coisa: se a minha mãe morrer, eu vou sofrer muito, porque eu amo muito a minha mãe. Mas eu vou continuar vivendo, porque eu creio no Deus absoluto. Vocês estão entendendo? É por isso que o Salmo 23 fala: Adonai Roi, Adonai Roi, Loexá, Loexá, Adonai Roi. O Senhor é o meu pastor e isto me é suficiente. Não é, e nada me faltará, não. O povo fica cobrando de Deus porque não está escrito que nada faltará. Não é que nada faltará, não. É que se faltar, Ele nos preenche. Ainda que meu pai ou minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Então, existem milhares de crentes nas igrejas que são todos melindrosos, cheios de autocompaixão, cheios de um monte de coisa, e fica todo mundo adulando, todo mundo adulando, todo mundo adulando, e essa pessoa nunca cresce. Nunca chega a um estado de um coração firme e confiante no Senhor. Foi por isso que Davi falou: firme está o meu coração, ó Deus. O meu coração está firme, por isso eu cantarei e entoarei louvores ao teu nome. Cantarei, entoarei louvores, nada fechará minha boca. Não é porque um irmão falou, porque o pastor falou, porque não sei quem falou, ou porque fez isso, que hoje eu não vou cantar, hoje eu não vou adorar, hoje eu não vou. Não! O meu coração está firme e por isso, com toda e qualquer situação difícil, eu adorarei ao Senhor. Quando temos o absoluto, que é Deus, ficamos firmes e confiantes. Não ficamos moados num canto, sentado lá no canto da igreja, para todo mundo ver. Por que fulano está lá no canto? Ele está tão triste, está de cabeça baixa. O que foi? Vai lá, sacode esse irmão e fala: fica firme. Para de bobagem. Deixa de criancice, de infantilidade, de imaturidade. E cresça e confie no Senhor. Quando nós estamos na presença de Deus e com o coração firme, nós podemos perder muitas coisas. Mas isso não nos faz entrar em parafuso, nem em paranoia, muito menos desejando a morte. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Deus, o absoluto, nos faz entender e saber que estamos firmes e alicerçados na rocha que é Cristo. A nossa pedra angular, a nossa pedra fundamental, o nosso alicerce, o nosso chão seguro. Quando não temos essa certeza, essa convicção, esse entendimento do Deus absoluto em nós, qualquer vento que chega, qualquer lutinha, qualquer perda nos derruba, nos destrói, nos desestrutura. Enquanto não entendemos isso, não estamos preparados para os desafios da vida.
Falei no princípio que Davi e Paulo, de Davi e Paulo, os dois foram perseguidos porque decidiram obedecer, seguir e servir a Deus. Por isso que eles foram perseguidos. Eu sempre falo, quando descobrimos o nosso chamado, descobrimos o nosso inimigo. Quando decidimos fazer a nossa missão, o inimigo se levanta. Por isso que Davi fala no Salmo 57, firme está o meu coração, ó Deus. O meu coração está firme. Vamos ver agora Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 8. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 8. O versículo de número 37, Paulo fala assim, 8:37, ele diz assim, em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, o Deus absoluto. Em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Mais do que vencedores em quê? Em todas essas coisas. Que todas essas coisas são essas? Vamos ver? No capítulo 8, do versículo 35 a 36, fala assim, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro, porque tudo que é bom é odiado pelo que é mau e é perseguido pelo que é mau. Aí ele fala no 37, em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, que é o Deus absoluto. Agora, olha os versículos de número 38 e 39. Ele fala assim, porque eu estou bem certo de que, eu estou firme, seguro, convicto de que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as... o diabo está me atacando, nada disso, nenhum deles, nem os principados, nem potestades, não é? Nem coisas do presente ou do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem qualquer outra criatura, nem essa que você vive usando como desculpa para você, não. Vocês estão entendendo? Olha o versículo de número 28. O 28, eu leio assim, né? Olha o 28, fala assim, 8:28. Sabemos que todas as coisas, todas, inclusive essa que você acha que não, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando nos alimentamos de Deus, somos preenchidos pelo absoluto que é Deus. Aí, abraçamos as suas promessas e não somos definhados nem adoecidos por pensamentos ruins que nos causam mal-estar, a ponto até de alterar o nosso metabolismo e o nosso organismo, nos adoecendo. Lá em Provérbios, capítulo de número 3, Provérbios capítulo 3, versículos 7 e 8, fala assim, eu amo esses versículos, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal, porque isso será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Será saúde para o nosso corpo e refrigério para os nossos ossos. E foi por isso que Davi diz no Salmo 57, versículo 7, firme está, ó Deus, o meu coração. O meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores ao teu nome. Que o nosso coração possa estar firme e confiante em Deus.
que possamos cantar e entoar louvores ao nosso Deus, o Deus absoluto, Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus El Shaddai, o Todo-Poderoso. Que Deus abençoe cada um de nós e que possamos dizer como Davi: firme está, ó Deus, o meu coração. O meu coração está firme, por isso eu cantarei e entoarei louvores ao teu nome. Que Deus ajude e abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Amém.